Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Brian Dantas, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Na Mesa Podcast. Ale, tudo bem? Tudo bem. Oi, gente, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Mais uma entrevista aqui hoje, já vai interagindo aí com a gente no nosso canal, no chat aí, já deixa o like aí, isso ajuda o nosso canal também. Você já viu aqui quem vai estar na nossa entrevista, hoje temos uma entrevista muito boa, né, Ale? Sim, estamos animadíssimos como sempre. Então compartilhe esse link lá nos seus stories, no Instagram, compartilhe com um amigo e vamos para mais um podcast. Roda a vinheta. E hoje estamos aqui com ela, né, que... Paty. Tudo bem, gente? Olha, você pode falar, eu não posso. Eu recebi um áudio que eu não posso. Ai, não pode falar pastora Paty. Para os mais íntimos, Paty. tô nervosa ainda. Seja muito bem-vinda, obrigada Sim. por aceitar nosso convite. Não precisa ficar nervosa, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Eu que agradeço vocês terem me convidado. Eu já até falei pra ler, eu falei, meu Deus, o que teria eu de interessante pra falar, mas como a Lê mesmo já respondeu, não é sobre nós, né? É sobre Jesus. Então tá tudo certo e eu tô feliz de estar aqui com vocês. São jovens, eu amo jovens, eu acho tão lindo. Todo mundo fala mal dos jovens, mas eu vejo algo diferente, sabe? Eu falo no geral, não tô falando da nossa igreja não, tô falando de mundo. Mas eu não vejo isso, vocês são maravilhosos. Deus abençoe, Paty. Deus abençoe. E posso começar agora? Sim, com certeza. Pra gente começar a entrevista, a gente sempre gosta de compartilhar um pouco da sua história. Queremos que você fale um pouco sobre a sua vida, como que você chegou até aqui, Eita. como se converteu. Bom, a minha infância foi muito misturada, assim, né? Porque a minha avó, a mãe da minha mãe, ela sempre foi cristã. Ela era da Assembleia de Deus. Mas quando eu nasci, a minha mãe, assim, ela não acompanhou a minha avó. Então, quando eu nasci, a minha mãe, ela já estava dentro da Igreja Católica. Então, eu e os meus irmãos, nós fomos criados ali, né, no catolicismo. E eu fiz todos os sacramentos, né? Eu fui batizada, eu fiz a minha catequese, primeira comunhão, fiz a crisma, participava do grupo de jovens de lá, né? E foi essa rotina, assim, na minha vida até os meus 15 anos, né? E com 15 anos, a mãe da minha mãe, né, minha avó Naninha, ela faleceu. E depois que ela faleceu, aí eu já não fui pra a igreja católica, onde a minha mãe era frequente ali, né? E com 15 anos eu saí, né? Nunca fui bagunceira, né? Eu não sou uma pessoa bagunceira, beber, zoar, essas coisas nunca. Mas, assim, saía com as minhas amigas, né? Sempre gostei, assim, dançava bastante, né? Gostava muito de dançar. Hoje eu tô durona, né? Eu já dona. Mas gostava de dançar. E fiquei assim, né, até os meus 22 anos. Aí, com 22 anos, foi quando eu conheci, assim, o Evangelho, né? Com 22 anos eu conheci o Evangelho através de um amigo meu, né? Um amigo da nossa família, que é o Tiago. Né? A gente tem a mesma idade, a gente estudou juntos, a gente era vizinho, né? Então, assim, a infância junto. E através dele, né, eu fui pra igreja e... Eu lembro que era festividade de jovens, né? E a Assembleia, ela sempre fez eram 3 dias de festa, né? Sexta, sábado e domingo. Sim. E ele me chamou na sexta, eu não quis ir. Aí ele chamou no sábado, eu também não quis ir. Aí quando foi no domingo, No meu último Deus, dia. meu amigo... Vocês não param de encher o saco. Aí eu No fui terceiro e dia. foi o melhor convite, assim, que eu disse assim. Fui nesse culto, nessa festividade, foi onde eu aceitei Jesus, né? Eu já estava com 22 anos. Aham. E aí a minha vida mudou, assim, né? Porque foi na igreja que eu conheci o Kel, né? E ali eu casei, formei minha família. Depois aí que eu fui descobrir que a minha mãe já tinha sido da igreja evangélica também quando ela era adolescente, porque assim, ela nunca tinha me falado,
Depois, isso assim, a minha avó já falecida, né? Que a minha avó faleceu quando eu tinha 15 anos. Mas aí eu comecei a entender as coisas que são a resposta das orações da minha avó. Porque a partir do momento que a minha mãe me fala que ela também já tinha passado um período da vida dela ali na igreja junto com a minha avó, mas que ela saiu porque era uma religiosidade muito grande e não podia se fazer nada, porque tudo era pecado, porque tudo ia pro inferno, e ela saiu, mas ela nunca tinha compartilhado isso comigo. Mas a partir do momento que ela me fala, eu já casada, né, já esperando o Antônio, aí eu começo a entender que é a resposta das orações da minha avó, pela geração dela, e eu sou a geração da minha avó, né? Então eu sou muito grata, porque aí me vêm as memórias. Todas as vezes que ela me levou para a igreja, todas as vezes que tinha campanha de oração nas casas das pessoas, eu estava ali com ela porque ela me levava. Quando tinha campanha de oração na casa dela, eu estava ali também, porque isso tinha se apagado da minha memória. E só volta para minha memória de novo quando a minha mãe fala isso para mim, né? Eu já, assim, né? Sim. Eu começo a ter um entendimento melhor das coisas, porque tudo que estava na minha memória era tudo bem misturado. Era os meus 15 anos até... eu com 15 anos ali na igreja católica, depois essa minha fase da adolescência que foi dos 15 anos quando eu saio até os meus 22 anos, quando eu conheço Jesus, que Jesus sempre me conheceu, né? Mas quando eu conheço ele, tipo, a gente passou por muitos lugares, né? Que a família, assim, a minha família é uma família muito grande e bem misturada. A minha mãe ficou um tempo num centro espírita também, e a gente acompanhou ela ali, né? E meu pai se interessou pelos estudos do Testemunho de Jeová, então ficou acho que um ano e pouco, eles indo lá na nossa casa para fazer o estudo, e a gente também acompanhava, sabe, assim, era tudo bem misturadinho, e era só isso que tinha na minha memória. Mas quando a minha mãe fala que ela acompanhava a minha avó, e eu começo a lembrar da minha avó, e eu falo, nossa, na verdade eu voltei para onde eu sempre estive. Eu só não tinha um entendimento, né? Sim. E foi assim que aconteceu. E aí, isso você com 22 anos na igreja, na Assembleia. Isso. E aí foi lá que você conheceu o Kel, casou, Foi. daí Antônio, graças a Deus, João, que são uma bênção. E como que vocês decidem, tipo assim, vir pra IBA? Porque vocês estão na IBA há um tempinho já também, né? Então, eu tô na IBA há 5 anos. Meus pais, o Kel, eles estão na IBA há 4 anos. Eu vim primeiro. E eu fiquei aqui sozinha, fiquei só aqui 1 ano e 1 mês. E por que você veio? Eles vieram. Então, lá na Assembleia, eu, assim, primeiro eu sou muito grata a Deus, né? Porque foi um lugar assim que... Foi onde Deus falou comigo pela primeira vez. Sim. Foi onde eu conheci Jesus. E ali a minha vida começou a ser transformada, né? Só que foi tudo muito rápido. Porque o que acontece, ó? Eu aceitei Jesus em março de 2010. E em março de 2010 foi quando eu conheci o Kel. Porque o Kel, até então, ele não estava morando aqui. Ele morava na Zona Leste. E quando ele veio para o culto, o líder de jovens de lá, ele pediu para eu fazer a recepção das pessoas. Anotar o nome no caderninho. Então, quando ele chegou, eu achei que ele era um visitante. Aí eu falei, tô anotando o nome dos visitantes, qual o seu nome e tal. Ele, não... Faça seu número. Ele falou, não, eu não sou visitante. Eu não sou visitante, eu sou dessa igreja. Eu, nossa, nunca vi esse rapaz aqui. Mas tá bom, isso em março. Em julho, a gente começou a namorar. Em dezembro, a gente já tava casando. Caramba, vocês namoraram tipo meses. Tipo, eu acho que começou a namorar, não sei, dia 7, 8 de julho. Dia 10 de dezembro, a gente tava casando. Caraca. Então, assim... Meu Deus, que rápido. Foi tudo muito rápido. E a gente já começou a trabalhar na igreja, fazer as coisas assim, sabe? Igual que ficou muito tempo na tesouraria da igreja, foi líder de jovens. Eu também cuidei das crianças, dirigi a regência do círculo de oração, a gente fazia evangelismo. Então, nós dois ali sempre na frente dos trabalhos. Mas hoje eu consigo entender, é claro que era Deus nos preparando, sempre ali Deus nos preparando. Mas como a gente era muito novo, a gente tinha acabado de casar,
Eu era muito bombardeada pela igreja. Eu falo eu porque eu sou muito sentimental. O Kel, ele é mais durão. Ele recebia as pancadas, as porradas, só que assim, ele não ligava, isso não alterava. E você ficava lá chorando, né? A vida dele, o humor dele, né? Pra ele é normal, como se nada tivesse acontecido. Agora eu fiquei lá 8 anos, né? Até eu vim pra cá. Nesses 8 anos, sempre levando muita porrada, eu ficava dolorida, assim, sabe? Eu não conseguia ter o mesmo comportamento que eu quero, a mesma maturidade dele, o mesmo, sabe? Porque as outras pessoas, elas queriam ter os cargos, digamos assim, não sei nem se é essa palavra, mas a condição delas, a igreja não permitia. Por exemplo, quando o pastor me chama para cuidar das crianças, tinha outra irmã lá que fazia isso muito melhor do que eu. Eu via que era chamado da vida dela e que era muito melhor que eu. Só que a irmã não era casada. Ela morava, né, com um esposo, mas não era casada, no civil, nem na igreja. O ministério não permitia. Então tinha que ser alguém que fosse casado. Aí quem que era casado, tudo certinho, bonitinho. A Patrícia, então chama a Patrícia. Aí ela ficava, né, no final, ela que fazia tudo, mas eu que tava lá, entendeu? Sim. Só pelo motivo de ser casada. E aí ela acabava brigando comigo, mas eu não tinha culpa, né? Culpa. Sim, entendeu? A mesma coisa quando o Kel foi para os jovens. Eram condições, regras, né, da igreja. Sim. Só que a gente acabava apanhando muito por conta disso. Não sei se tá dando para entender. Sim, perfeitamente. É porque aí entra muito a questão de... É a palavra certa que eu vou usar, que é inveja. Entra muito... Ai, eu não sei. Mas era tantas coisas. Aí era sempre assim, uma fofoca, uma calúnia inventada. Então, 8 anos desse jeito. Era sempre assim, sabe? Deus sempre falando muito comigo. E eu sou muito obediente. Se Deus manda eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. E tinha a questão da vaidade também, que eu sempre fui muito vaidosa. Eu sou vaidosa. Mas lá não podia ser, eu tive que abrir mão de tudo, só que isso me dava muita dificuldade. Então, às vezes, quando eu ia sair e eu queria me arrumar, eu me arrumava. Lá não podia. Aí já gerava outra polêmica, né? Pra você ter ideia, eu fui madrinha de um casamento e a única joia que eu usei foi um brinco grande, assim, só o brinco, porque eu tenho essa também, né? Se eu tô com o brinco grande, eu não uso colar. Se eu tô de colar, eu não uso brinco. Se eu faço essas coisas. E aí, tipo, tiraram uma foto minha, mandaram pro pastor, só pra ele ver o tamanho do meu brinco, entendeu? Ai, meu Deus do céu! E só que assim, e a gente sempre na frente de trabalho, porque ali também eu já tava cuidando de criança, eu já tava regendo o círculo de oração, e a igreja não aceitava. A igreja não aceitava. Sim, como é que vai aceitar alguém que usa brinco? Nossa, não faz sentido. Só que assim, o pastor, meu Deus, e eu sempre falando, pastor, levanta outra pessoa, coloca outra pessoa. Mas ele é um amor, assim. Ele, não, eu te coloquei, é Deus na sua vida, eu tô com você, que não sei o quê. Deixa que eu resolvo, Então batia em mim, batia nele, batia no Kel. Aí isso foi me saturando, sabe? E chegou um tempo, mas ali, com tudo isso, Deus sempre falava comigo, eu sempre sentia Deus, eu nunca deixei de sentir a presença de Deus, apesar de tudo. Só que chegou um tempo, que foi em 2017, isso no ano de 2017, como se eu não tivesse mais Deus. E isso começou a me dar um desespero, sabe? Porque daí eu só via o levante das pessoas. O não pode. Tô desgastante. Não é digna de estar ali. Sabe, eu comecei a pegar isso pra mim. Que eu não era digna de estar onde eu estava, de fazer o que eu estava fazendo. Que eu não podia nem falar pra pessoa, sei lá, Jesus te ama, sei lá, aceita Jesus, que ele pode mudar a sua vida. Que eu não me sentia mais digna de falar nada. E não sentia mais Deus. Aí, em 2017, eu comecei a procurar outros lugares para congregar. Aí eu já falei pro Kel, eu vou sair da igreja. Nisso, a gente estava se preparando para a festividade do Círculo de Oração. E eu era regente. Aí eu já conversei com o pastor e falei, depois, até a festividade eu tô com vocês, que eu não vou abandonar o barco no meio de uma festividade. E a igreja se prepara o ano inteiro para essa festividade acontecer, né? Mas passou a festividade, eu tô saindo. A festividade foi em agosto, né? Agosto de 2017. E ali eu já saí.
Só que o Kel, ele não estava acreditando. Aí eu comecei a visitar outras igrejas, né? Igual fui na Batista, fui em outra assembleia com uma amiga minha, né? E fui na Presbiteriana. E ele não, daqui a pouco se você... Porque ele não queria sair de lá, né? Aí um dia assim, do nada não, né? Tudo é Deus, né? Eu e a Gia, a gente trabalhava na mesma empresa, só que prédio diferente, né? Na NET, na de São Paulo. Aí eu trabalhava lá na Egídio Souza Aranha, que é perto do Carrefour, e ela na Verbo Divino. Eu fazia uma de frente pra outra. Aí a gente combinou de almoçar juntas. Vamos almoçar junto e tal. Aí cheguei lá no almoço, aí ela começou a falar da igreja pra mim. Aí eu falei, eu saí da Assembleia, tô procurando um lugar pra congregar, eu não sei ainda onde eu vou, não sei o que eu vou fazer. Aí ela me convidou, ela falou, Paty, faz uma visita na minha igreja e tal. Aí eu já, na hora eu falei, não sei se eu vou me sentir bem lá. Porque, querendo ou não, eu tô acostumada com círculo de oração, com grupo de crianças. Com saia. Eu tô com tudo. E eu não sei se eu vou conseguir ficar em outro lugar, né? Eu só queria sair, assim, do meio da parentela também, porque boa parte da família do Kel congregava ali. Então, quando saía da igreja, já tinha uma resistência deles à minha pessoa. Que eu tinha pouco tempo de cristã para estar fazendo tudo que eu estava fazendo. E aí, quando saía da igreja, ia para casa, eles estavam todos lá, porque morava todo mundo no mesmo quintal. Saía da igreja e continuava na igreja. Meu Deus, gente, era difícil. Aí eu falei, por que não, né? Eu já tô procurando igreja aqui. Aí, primeira vez que eu pisei na IBA foi em novembro de 2017. Nossa, ali eu falei, eu achei meu lugar. Novembro de 2017, eu vim só para aquele culto. Aí passou o mês, dezembro, eu vim assistir mais um culto. Que dezembro ainda foi o do Lava Pés, você acredita? Eu falei, Jesus, eu não acredito que esse povo vai lavar meu pé, não. Segunda vez que eu venho nessa igreja pra você, então, pra alguém lavar meu pé. Mas eu fiquei encantada. E aí, quando foi janeiro, né? 2 de janeiro de 2018. Aí eu já tava na IBA. Vim, fiquei, nunca mais saí e pretendo ficar aqui até Jesus voltar. Amém. Aí fiquei um ano aqui sozinho, aí brigando em casa com o Kel, porque ele não estava acreditando que eu fosse permanecer, ele não aceitava ele estar vindo pra cá. Os irmãos também enchendo meu saco, enchendo minha paciência, porque a esposa tem que acompanhar o marido, porque eu estava acabando com o ministério do meu esposo, porque não sei o quê. Tanta coisa que eu ouvi, que meu Deus do céu. Mas permaneci. Aí quando deu 1 ano e 1 mês, aí minha família chegou pra ficar comigo. Aí primeiro veio a minha mãe, depois o meu pai, e o último que chegou foi o Kel. Aí agora tá todo mundo aqui, graças a Deus, assim, os meus, e eu amo esse lugar. Que bom, a gente também ama vocês. Paty, é isso, né? Nossa, eu fico muito triste quando eu ouço esse tipo... Óbvio, muito feliz porque vocês estão na IBA, porque vocês são um casal que somam muito com a gente, mas muito triste que esse tipo de coisa aconteça dentro da igreja, né? Porque supostamente era pra nós sermos as pessoas que são diferentes. Então, tipo... E por umas coisinhas tão bestas, né? Tipo assim, um brinco. Mas, enfim... E basicamente acontece com quase todo mundo, né? Sim. Principalmente pra gente que veio de outras congregações. Eu fico chocada, assim, também, porque assim, poxa, isso tudo aconteceu. Quando eu cheguei lá, foi em 2010. Gente, 2010, século XXI, não era mais pra estar acontecendo essas coisas. Exatamente, a gente já E eu saí de lá em 2018, né? 2017, foi em agosto de 2017 quando eu saio. Né? E eu saio, já começo a procurar em outro lugar, chego aqui em 2018. Parecia que eu tava, quando eu cheguei aqui, a sensação que eu tinha é que eu estava em outro mundo mesmo. Sim. No mesmo ano, no mesmo século, no mesmo período, mas é outro mundo real. Porque as coisas que aconteceram comigo lá, sabe, assim, pela própria norma da igreja. Muitas das vezes eu sabia que eu estava fazendo algumas coisas, não que fosse a minha chamada, mas pela doutrina da igreja, pela regra da igreja, né, que tem que ser uma pessoa que seja casada e tal, né,
não sei se é burocracia, não sei nem se pode se usar essa palavra na igreja, doutrina, né? Essa doutrina. Mas eu sempre estava ali disposta a servir. Eu falava, não vai deixar de fazer, porque não tem quem faça. E às vezes a gente estava ali fazendo várias coisas, mas não porque a gente quer se aparecer ou fazer muito, mas pela necessidade. E lá tinha muita briga por cargos mesmo, né? Tinha briga até entre os porteiros, quem que ia abrir a porta, gente, quem que ia ficar na portaria, eu nunca vi isso, né? Se tinha um porteiro lá, mas ele chegava atrasado, então se tivesse outro irmão lá, ele, que você tá aqui, que não sei o que, você chegou atrasado, então você tá cuidando, sabe os negócios, então, gente, uma guerra dentro da igreja, que misericórdia. Aí quando eu venho aqui e eu vejo vários pastores, né, tipo, ninguém... E pelo menos eu não vejo. Graças a Deus eu tô aqui há 5 anos e eu não consigo enxergar essas coisas. E eu espero que Deus continue tapando a minha visão para esse tipo de visão, né? Porque isso não acrescenta. Não vejo as pessoas brigando por causa dessas coisas. E mesmo aqui, se... Por exemplo, se a gente vai cuidar de um casal, né? Eles moram juntos, né? São um casal, mas ainda não se casaram. A gente não vai meter o pé nesse casal. Ao contrário, a gente vai cuidar deles, a gente vai tratá-los, auxiliá-los e levar eles ao casamento, né? Para que eles se regularizem, né, a vida deles perante Deus e perante aos homens. Sim. Que é necessário que se faça, né? E eu vejo isso, esse cuidado. Quero que eu não tinha onde eu tava, né? Sim, isso é muito louco, né? Porque eu sempre falo isso. Porque é isso, né? As pessoas que são mais conservadoras, elas me olham e não vem uma crente convencional, né? Porque, uma menina... Elas olham e acham que você precisa de Jesus. Exatamente. Porque, uma menina de cabeça raspada, muito tatuada, não sei o quê. E aí, o que eu fico pensando é que, às vezes, a gente... E isso aconteceu e acontece até hoje, a gente cai nesse... Vou usar essa palavra, mas talvez seja muito forte. Nesse limbo que é de você cumprir regras da igreja, que é o que Paulo falava, né? Dos ventos de doutrina, que você tá, tipo, se deixando levar. Daí, beleza, você não usa brinco, não usa calça, não sei o que. Só que por dentro, igual diz o ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Uma pessoa horrível, que, tipo assim, não consegue sentar com um casal e dizer assim, olha, a gente vai ajudar vocês no que vocês precisam. Isso é muito preocupante, porque... é isso, né? O evangelho de Jesus, ele é muito simples. Sim. Não que a gente vá ser o tipo de igreja que passa a mão no pecado dos outros, claro que não. Mas também a gente não pode ser esse tipo de cristão que fala assim, tudo bem, Breia, você pecou, tchau, vai embora. Não é assim que a vida funciona, porque a gente tá caminhando pra alcançar esse lugar, né, de santidade e tal, mas a gente vai falhar no caminho. E aí, quando você faz isso com o irmão, você tá dizendo assim, eu posso tacar o pé em você porque eu não peco. Só que não é assim. Mas enfim, só um pequeno desabafo. Não, é verdade. Ô, Paty, pelo que você tá falando, você e o Kel, vocês sempre serviram, né? Tipo, sempre fizeram muitas coisas. E aí, quando vocês vieram pra cá, hoje vocês são pastores, né, agora? Mas antes disso, você já tinha um ministério no Mães e Filhos. E daí eu queria que você falasse um pouco sobre o Mães e Filhos e também um pouco sobre a célula, porque é muito diferente, na Assembleia não tem célula, né? Sim. Então... Ai, gente, bom, primeiro a célula, né, que foi onde... E começou assim, começou com GE, a gente fez a gente fez uma casa de paz na casa da minha tia, Janete. E quando acabou essa casa de paz, a gente foi pro GE, na casa da minha mãe, né? Que é um grupo de evangelismo. Quem estava com a gente lá no início era o pastor Marivaldo. Sim. Como eu estava sozinha, né? O Kel ainda não estava aqui, então era eu e a pastora Josi, né? A esposa do pastor Augusto. Sim, saudades, então, pastora Josi. Maravilhosa. Os dois, né? Maravilhosos. Então eram nós duas, né? Ali no GE, tinha a Chica também, que hoje ela não tá mais com a gente, mas ela ajudou bastante. E a Ana, que permanece lá com a gente. Sim. Então, assim, elas sempre ajudaram muito no início. E esse GE, ele se transforma numa célula. Então, o Kel ainda não estava junto. Mas para mim também foi um aprendizado. Era algo assim que eu não...
Eu não sabia como era, sabe? Assim, tudo novo. Mas eu entendo que é simples, né? Como a Lê falou. Era pra falar de Jesus. Porque o nosso intuito, né? O que a gente tem que fazer, a gente não tem que ficar esfregando o pecado na cara de ninguém. Porque se a gente falar de Jesus, o Espírito Santo vai constranger e convencer aquela pessoa. Sim. E aquilo que ela pratica, ela vai deixar de praticar aos poucos. Sim. Ou totalmente, como foi com o apóstolo Paulo, Sim. né? Que foi assim, imediatamente, né? Mas a célula é isso, é cuidar de vidas mesmo. E eu também não sabia. Então, pra mim foi tudo novo ali no começo, sabe? Aí fiquei o primeiro ano da célula Novidade de Vida com a Josi, né? Depois ela se ausentou. Eu tenho uma pergunta, desculpa te cortar. No fundo, você sabia que o Kel ia vir pra cá em algum momento? Não. Ou você tava tipo assim, vou ficar aqui sozinha pra Não, sempre? teve um tempo assim que eu perdi a esperança. No começo, assim, eu chorava muito pra ele vir. Aí eu chorava, e sentava no banquinho do milagre, e chorava. Só que tem um porém, assim, a gente começou a brigar muito real, assim, em casa, sabe? E o que é, primeiro... Ai, como posso falar, né? Porque tá gravando, tá no podcast. Assim, quando eu casei, foi difícil, o início do meu casamento foi difícil. Também você tinha 22 anos, né? Não só pela idade, mas eu pelo entendi. fato de estar morando ali com a família, com a sim. parentela, que era todo mundo cristão. E eles olhavam pra mim e não via Deus em mim. É como se eu tivesse... O tempo todo que eles falavam era que eu precisava ser liberta. Né, Beatriz, você precisa ser liberta. O tempo todo. Nossa, que chato. Então, isso já me pesava. Mas eu tava ali, porque o Kel tava ali, a nossa família tava ali. E a gente sempre quis ficar junto. Com as dificuldades, com que o casamento traz. Porque casamento não é só flores, casamento não é só lua de mel. Tem muita coisa que acontece dentro de um casamento, mas a gente sempre teve a vontade de ficar junto, mesmo quando vinha a dificuldade. Até podia brigar e discutir, acontecer alguma coisa, mas nunca perdi a vontade de estar junto. Só que quando eu fiquei aqui, chegou um tempo que a gente não tava nem conversando mais. E quando eu ia falar com o Kel, ele era grosso, ele era estúpido, e isso me chateou. Então, nesse momento, eu falei, não, agora já era. Vou ficar na igreja sozinha, não só sozinha, como também divorciada. Meu Deus! Porque já moro num lugar que eu não tô feliz, né? E aí meu esposo me tratando mal, pra mim já era. Então, meio que pra mim que tinha acabado mesmo. Aí, tanto que eu fui para um discipulado com a Dai, né? Foi a minha primeira discípula, que eu amo muito. A pastora Dai, agora você é minha pastora, né? Aí eu falei pra ela, eu tô fazendo esse discipulado com você, porque até então a célula, ela sempre me ajudando em oração para que Deus tocasse no coração do Kel e o Kel viesse me acompanhar. Naquele momento ali, ela nem me deu resposta. Daí quando eu falo pra ela, eu falo, olha, eu acho meu casamento tá caminhando a um divórcio. Porque agora o Kel já tá, ignorante, me tratando mal, resposta ríspida, a gente quase não conversa, né? E pra mim não dá. Porque já tinha que aguentar. Já tinha que aguentar, né, o ambiente. A galera enchendo o saco. Já tinha o ambiente. Aí mais ele, aí pra mim não dava não. Aí a Dai, ela só, vamos orar. Ela não. Mas pra mim, que meu casamento já meio que tava caminhando pro final mesmo. Tanto que quando ele não falou pra mim que ele ia vir pra cá. Ele não falou pra mim, né? Até então, quando eu vim também, a gente não tinha carro. Ele veio pegar o carro depois, né? Um pouco depois. E aí ele pegou o carro. Oxe, você vai pra igreja? Porque a igreja era quase na mesma rua da nossa casa, né? Era só descer a rua assim, você tava na igreja. Oxe, você vai pra igreja de carro? Nossa! Assim, daqui. Ele, não, eu vou levar você. Entra aí. Eu tava com os meninos, né? Tudo. Ele, não, entra aí que eu vou levar você. Eu, tá bom. Aí ele me deixou na igreja, eu entrei, daqui a pouco sinto uma mão lá no meu ombro. Era o Kel. O que você tá fazendo aqui? Não vai pro seu culto, não? Aí ele, eu tô no meu culto. Eu vou ficar aqui. Caramba! Aí, nossa, já comecei a chorar.
Aí eu, ai, não acredito. Que bem, tipo, então. eu nem tinha esperança mais. Aí foi, sabe? Aí eu falei, nossa, meu casamento não acabou. Eu jurava que tinha acabado. Porque eu já tinha até me conformado, eu nem chorava mais, eu nem enchia mais o saco na célula, nem falava mais nada pra dar, de pedir oração, nada. Tipo, eu tinha, deixa quieto, né? Sim, Mas aí eu falei, meu Deus. Aí a gente foi fazer o Casados para Sempre, né? O pastor Marivaldo ajudou bastante a gente, conversava muito com o Kel, né? E tamo aí. Deus é perfeito, né? Tá, e aí, como que você virou líder de célula? Ah, sim. Porque você já tava nessa construção com a Chica e com a Josi. Isso, era a Chica, a Ana, a Josi e eu, Aham. né? Porque como eu não sabia, e tudo pra mim também foi novo, o pastor Marivaldo que falou, Paty, você vai ser líder. E é igual eu falei pra vocês, né, quando eu cheguei. Eu tenho isso na minha cabeça. Toda vez que eu receber um convite para fazer algo para o reino de Deus, eu entendo que a primeira pessoa que está me convidando é Jesus. Então, mesmo que eu não saiba, eu vou. Porque eu sei que Deus vai me ensinar, que vai me capacitar, que vai ter alguém para me auxiliar. A Chica, a Ana, a Josi também, que lá na Bahia, eu acho, né, que eles trabalhavam em célula, elas já tinham esse conhecimento. Então, elas foram passando para mim, né, de como que era trabalhar com a célula. E depois a Josi saiu, né? A Chica também saiu, mas aí o Kel já estava comigo. Aí o pastor Marivaldo, ele levanta nós dois. Vai ficar eu e o Kel como líder de célula. Mas o Kel, ele já tem, eu acho que por ter nascido no berço evangélico, eu acredito que faça diferença, ele já tinha, mesmo que ele não era da célula, mas ele já tinha uma visão celular. Então, assim, com ele foi tudo mais fácil. Não que com as meninas fosse difícil, mas como ele é meu esposo e a gente tá junto, tipo... Ele sabe como fazer as coisas, sabe? Assim, eu não consigo explicar, mas é natural. É natural, a liderança. É natural. Aí, pra mim, e foi muito bom também. É bom estar com ele, né? Eu gosto de fazer as coisas juntos, porque lá na Assembleia de Deus tinha isso, a gente era muito separado. Sim, porque era você cuidando das mulheres e ele cuidando dos caras. Exatamente, era muito separado. Dificilmente a gente estava junto. Quase nunca. Porque também o Antônio era pequeno. E o Antônio era pequeno. Ele chorava muito, ele bagunçava muito. Dificilmente eu assistia um culto com o Antônio. Então, assim, o Kel estava sempre sozinho. Ele ia para as outras igrejas, ele ia sozinho. Se ele recebia um convite para ministrar, ele ia sozinho. E a célula, ela nos uniu. Porque na célula a gente está sempre junto. E aqui também, quando a gente vai fazer alguma coisa, também a gente está sempre junto. Igual, ele tá no RAV, né? Eu não consegui ir pro RAV por causa das crianças. Mas mesmo assim, a gente continua junto. Porque se tem alguma viagem, alguma coisa que é mais longe, que é fora daqui, eu me esforço, procuro estar acompanhando ele. Quando eu tava fazendo o EFATA, ele não foi fazer o EFATA comigo, para poder ficar com as crianças, né? Mas ele me levou o curso inteiro. Ele me levava, me buscava. Então a gente ficou mais junto aqui. E acaba, mesmo não estando oficialmente no ministério, acaba fazendo parte porque é um apoiador, né? Sim, é um apoiador muito, total. muito. Assim como você, que nem você falou, você não tá no RAB, mas faz total parte do RAB. Nossa, eu vejo ele estudando, assim, eu vejo as reuniões que eles fazem. Então, assim, olha que loucura, né? Na outra igreja sempre trabalhando também, todo mundo trabalhando, mas separados. E agora que a gente continua trabalhando, mas trabalha junto. Ô, Paty, e aí nessa... a célula tá lá, firme e forte, inclusive a célula da minha mãe também. Ai, sua mãe é maravilhosa. Minha mãe é Que maravilhosa talento, mesmo. hein? Deus no céu, minha mãe na terra. Muito talentosa. Ô, Paty, e aí antes de chegar no ministério pastoral em si, embora eu acredite que o ministério de você seja pastoral desde a outra igreja, porque o pastoreio nada mais é do que cuidar das pessoas, né? Vocês têm vocês, especificamente, têm um ministério muito importante para a igreja, que é o Mães e Filhos. Ai, eu amo Mães e Filhos, eu sou apaixonada pelo Mães e Filhos. Muitas das vezes eu quis sair, você acredita? Conta um pouquinho como que foi a criação do Mães e Filhos. Então, o Mães e Filhos, ele já existia. Que a ideia do Mães e Filhos, quem teve a ideia de fazer o Mães e Filhos foi a pastora Dayana.
é Bispa Dayana, né? A Bispa Dayana. E era para ser a Bispa Dayana junto com a Bispa Cláudia. Só que a Dayana, acho que ela começou a trabalhar... Gente, eu não tenho certeza, tá? Eu não sei se ela começou a trabalhar em outro lugar ou se foi o horário do serviço. Enfim, uma questão de trabalho, de emprego. E aí quem vem e assume é a Bispa Meire. Aí fica ali as duas, a Bispa Meire e a Bispa Cláudia. Só as duas. Mas eu sempre participava. Elas faziam, né? Acho que era uma vez por mês ou a cada 2 meses, não sei. E eu tava ali, né? Sempre acompanhei. E nisso eu já estava com a pastora Meire, já tinha feito a mudança, né, das regiões, a troca de pastores. E aí quem cuidava de mim já não era mais o pastor Marivaldo com a pastora Nani, né? Mas a pastora Meire com o pastor Antônio. Ai, bispos. Na época eram pastores. A gente vai acostumando. E aí ela me convidou, né? Na época da pandemia, a gente estava fazendo uma live de oração da nossa célula, que até então era a Arca da Aliança com a Novidade de Vida. E eu dei um testemunho falando do Antônio, né? Falando para as mães, né? Que as mães não deixem de participar dos cultos, porque eu fiz isso. E tudo que a gente faz tem uma consequência. Então a minha ausência nos cultos, de estar no trabalho, eu sofro essa consequência ainda, porque o Antônio ele é meio distante. E é tudo porque quando ele estava chorando no culto eu saía. Muitas das vezes eu fui para a igreja, mas eu fui embora, porque eu nem via que eu vim embora. Ele só sabia que eu tinha ido embora quando ele chegava em casa. Ele, eu te procurei na igreja, onde você estava? Eu vim para casa, o Antônio. Não tinha como, entendeu? Mas foi um erro. Foi um erro, eu não deveria, eu me arrependo. Não deveria ter feito isso. Devia ter ficado lá até o final, mesmo que o Antônio chorasse, não importa. Devia ter ficado até o final. É porque as pessoas brigavam muito com ele e isso me irritava profundamente. Né? E lá não tinha salinha para as crianças. As crianças ficavam... Olha a importância do Ministério Kids, né? Olha, demais. Porque isso foi o que me apaixonou também, o que ganhou meu coração. Quando eu vi que tinha uma salinha, eu falei, meu Deus, Glória! É aqui que eu vou ficar. Depois eu falo do Antônio. E, nossa, eu tô até emocionada. E eu dei esse testemunho, né? Lá. E quando terminou a célula, aí a pastora Meire me ligou. Ela falou, olha, Paty, eu e a pastora Cláudia, a gente estava conversando, a gente precisa de ajuda, pessoas que a gente vai chamar, né? E a pastora Cláudia já tem pessoas no coração dela, você já estava no meu coração, e quando eu escuto o seu testemunho, aí eu tenho certeza que você tem que estar com a gente. Aí ela convidou e eu aceitei, né? E aí eu aceitei foi em 2021, né? Então faz 3 anos que a gente tá com Mães e Filhos. E só que nesses 3 anos, você vê, isso é no Ministério Mães e Filhos. Só que muitas coisas já aconteceu na minha maternidade. Com o Antônio especificamente, porque o Antônio é o meu mais velho, né? O Antônio tá com 12 anos. Eu amo o Antônio, só para deixar registrado aqui. O João também, claro. Mas já aconteceu muita coisa entre nós. E aí, né, acho que eu me lembro, assim, pelo menos umas 2 vezes de eu sentar e conversar com a pastora Meire e falar, ai, pastora Meire, eu acho que eu não posso ficar no Mães e Filhos, porque eu tô passando esse processo com o Antônio. E como pode estar no Mães e Filhos e estar passando determinada situação com o meu filho? Como é que fica? Vem o julgamento, né? Sim, e daí você se pergunta se você não é capaz daquilo. Mas a pastora Meire, mas a pastora Meire é maravilhosa. Ela fala, Paty, se eu for olhar pra isso, então eu não posso nem ser pastora, eu tenho que sair da igreja, então. É verdade. Ela fala assim, olha, aí sabe, aí muda tudo, aí já muda todo o pensamento. Mas eu louvo a Deus por esse ministério, louvo a Deus por não ter saído, por não ter desistido, porque Deus sempre nos capacita a resolver o problema. Sim. Igual todo o processo que eu estava passando com o Antônio, eu já não estou passando mais. E eu sei que vai vir outras coisas, mas quando essas coisas chegarem, eu vou estar mais pronta para ajudar total. ele. E a gente vai passar, e é tudo graças ao Ministério Mães e Filhos. Eu queria muito, assim, do fundo do meu coração, que a igreja entendesse a importância desse ministério. Não que os outros não sejam importantes, não é isso.
Mas o Mães e Filhos, ele trata a família. Sim. O nome é Mães e Filhos, mas a gente trata da família. E a igreja são as famílias. Se não existir família, também não existe igreja. É verdade. Porque a base da igreja é a família. E a gente fala de tudo no Mães e Filhos. A gente fala da gestação, porque muitas pessoas acham que a gestação é maravilhosa. Ah, como é bom ser mãe. Mentira! Quantas e quantas mulheres com depressão pós-parto? Eu tive depressão pós-parto. É muito difícil. Se você não tiver uma rede de apoio, se você não tiver alguém para te abraçar, para te apoiar, sabe? Essas falhas, esses buracos que a sociedade deixa e acha que é tudo normal, impacta. É o que a gente vive hoje, sabe? Às vezes uma mãe, ela não cuida do filho como ela deveria cuidar, mas não é porque ela não é uma boa mãe, não é porque ela não ama o filho, mas é porque ela não consegue. Sim. Ela não consegue. E por que não consegue? Muitas vezes falta Deus mesmo. É a falta de Deus. E o Mães e Filhos, ele é repetitivo. Se você for 10 vezes para Mães e Filhos, 10 vezes você vai ouvir a mesma coisa, mas é necessário que se repita. Sim. Sabe? Para inculcar mesmo na mente das mães, dos pais. A gente fala do filho mais velho, dos filhos adultos. Quantas mães não sofrem por causa dos seus filhos adultos? O filho tá lá com 25 anos, 30 anos, 40 anos e ainda faz a mãe chorar. Sim. Mas a gente no Mães e Filhos, a gente fala para essa mãe: não desista, continue orando. Sim. Porque quando o filho é pequeno, ali do primeiro ano de vida dele, é a autoridade. Ali você tem que usar a sua autoridade. Não pode deixar a criança fazer o que ela quiser fazer. Ela tem que entender que ela precisa obedecer a alguém. Essa autoridade que a gente deu foi Deus. Então, Mães e Filhos, ele vai te dando um instrumento, ferramentas de como você exercer essa autoridade da maneira correta, que é a autoridade com amor, né? Sim. Não é punição, não é castigo, não é bater, agredir, é com amor. Com amor você vai ganhando as coisas. A gente fala dos adolescentes, dos jovens, porque tudo é uma fase. Tudo é uma fase diferente. E tudo isso é falado. Tudo isso é falado. Então, às vezes a gente faz hoje, a gente começou fazendo o culto uma vez por mês. Hoje a gente está fazendo a cada 3 meses. Por quê? Porque não tem, é público. Não tem muitas mães. É sempre aquele pouquinho, sabe? Um pingadinho ali, um pingadinho aqui. Só que a gente estuda mesmo. A gente vai ali no profundo e busca conteúdo e busca novidades, sabe? E coisas. Ai, é tanta coisa. E é muito importante, né? Porque, tipo, a gente tá falando, que você já citou vários exemplos aí. O Ministério Mães e Filhos, pelo que a gente vê, ele trata a questão da relação da mãe instruindo para os filhos, não só da mãe, né, mas da questão da família, que nem você falou, instruindo para os filhos. E às vezes as pessoas, tipo, é um projeto. Não é um projeto, é um ministério. É a vida. É um ministério, é uma coisa que você tem que aprender também, porque a gente tem o Ministério Kids, trata crianças. Aí tem o Ministério de Casais, que trata os casados. Só que tem a relação entre os pais e os filhos, e isso precisa ser instruído também. O tempo todo. Todo. Porque isso é uma coisa que a gente tem firme também no Mães e Filhos. É muito bom a gente criar os nossos filhos para que eles sejam advogados, médicos, atletas. Isso é maravilhoso. Mas o principal é a gente criar os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Sim. Porque eles podem fazer a melhor faculdade, eles podem fazer o melhor curso, eles podem fazer o melhor tudo. Se não tiver Deus na vida deles, não valeu de nada. Exatamente, que nem você citou. Às vezes a família não percebe, a própria mãe às vezes não percebe que mesmo ela sendo frequente na igreja, mesmo ela levando às vezes o filho para a igreja, ela às vezes comete pequenas falhas, né, ou distorções que acabam que depois, por exemplo, a criança cresce, ela não tem a paixão pelo evangelho, a paixão por servir na igreja. Por quê? Porque ela simplesmente era levada para a igreja. Eu vou te falar o que acontece muito também, além disso que você falou, que eu acho que é o mais agravante.
a criança, ela acaba ficando com raiva da igreja. Sim. Porque ela vê o pai e a mãe envolvidos em tantas coisas, cuidando de tantas coisas, trabalhando muito e não tem tempo para criança, não cuida da criança. Você acha que quando a criança crescer ela vai querer ficar aqui? Ela vai ter raiva do lugar. Sim, Não, Deus me livre, meu pai, em vez de ficar comigo, ficar enfurnado aqui, não quero mais, isso não vai fazer parte da minha vida. Sim. Entendeu? Na Assembleia era assim, tanto o Antônio falava pra mim pequenininho, ele falava, mãe, quando eu crescer eu não vou pra igreja. Era isso que eu ia falar, né? Ele falava, mãe, quando eu crescer eu não vou pra igreja. Ele falava, e sabe, isso cortava meu coração, mas porque ele não gostava de onde a gente estava antes. Tanto que, olha a falta de sabedoria da pessoa. A pessoa, quando ela não tem sabedoria, ela caminha pra tragédia. Quando ele ficava bagunçando muito, e era dia de culto aqui, e ele se apaixonou por esse lugar, tanto que ele fez um trabalhinho na escola, eu chorei desse trabalhinho, eu mostrei pro Kel, aí que eu fiquei com mais raiva do Kel ainda, porque eu pensei, eu vou mostrar esse trabalho pro Kel, o Kel vai pra igreja comigo. Veio nada. Não veio um trabalho lindo desse. O trabalho era assim, ó, cite 3 coisas importantes que impactaram a sua vida. Aí o Antônio fez o trabalhinho dele lá, ele colocou, número 1, eu ganhei um irmão, colocou o nomezinho do irmão dele, ele não sabe nem escrever direito. Número 2, ganhei uma chuteira, que ele queria ser jogador de futebol na época, agora, né, acho que quer ser youtuber. Todas as crianças agora, né? Eu queria ser jogador de futebol, ganhei uma chuteira nova. A última ele colocou, fui pra IBA. Nossa, gente, eu chorei tanto. Aí ele até falou que ele foi a única pessoa que fez a apresentação, porque todo mundo só entregou. Ele não, ele foi lá na frente e apresentou. Aí eu falei, por que, Antônio, que você foi apresentar? Ele, mãe, porque ninguém sabia o que era IBA. E a professora perguntou, o que é IBA, Antônio? Aí ele foi lá na frente para falar que era a Igreja Bíblica Ágape, a igreja da mãe dele, a igreja dele, que tinha sardinha kids, que tinha dança, que tinha música, que tinha não sei o quê. Ai, menina, eu me alegrei tanto. Ai, que bonitinho. Então, hoje é diferente, ó, ele tá fazendo aula de bateria. Que legal. Já escolheu um louvor pra ele tocar na bateria. Uau. Só tá esperando terminar as aulas. Então, sabe, tudo isso, assim, é o jeito que tem que levar. Ai, gente, e voltando a falar do Mães e Filhos aqui, a gente trata tudo isso. Eu não sei se a igreja entendeu. Eu acho que não. Quando eu olho assim, eu acho que não entendeu. Mas se começar a pensar dessa maneira, que mesmo, meus filhos já casaram, meus filhos são adultos, não moram mais comigo, mas é importante você ouvir algumas coisas, porque às vezes até você se libera. Igual algo que já aconteceu no Mães e Filhos também, foi um momento que a gente fez ali, de pedir perdão pro outro. É muito difícil uma mãe pedir perdão para um filho, porque na cabeça da mãe, dentro do coração dela própria, ela acha que ela tá sempre certa, então ela vai pedir perdão para quê? Mas é necessário que se peça. Sim. Né? Isso também aconteceu comigo e com o Antônio, que eu, achando na minha razão que estava sempre certo, e eu fui pedir perdão para ele e comecei... Nossa, ele chorou tanto, ele chorou. E eu não tinha esse entendimento, eu não tinha percebido o quanto que eu tinha machucado ele. E são coisas que é o Mães e Filhos que está fazendo com a gente. Então é muito importante. Meu, e isso é muito louco, né? Porque, de fato, é um ministério importantíssimo pela relação que o Brian falou, né? É isso, a gente cuida de casais, cuida de crianças, mas a gente precisa cuidar da família. E tem uma outra coisa que tem a ver, e aí eu sempre falo muito sobre isso, que é o papel social da igreja. Porque a gente tá vivendo num momento que as famílias estão destruídas, assim, e eu não tô falando nem porque, tipo assim, outros tipos de família, não estou falando disso. Estou falando, tipo assim, porque as pessoas estão muito raivosas, porque é isso, é o que Mateus fala, que o amor de muitos esfriaria. Não necessariamente o amor por Jesus, mas o amor um com o outro, né? Tipo, pais que não falam com seus próprios filhos, enfim. E aí, o que eu fico pensando de mais importante nisso é que é preciso ensinar as pessoas que a família pode ser diferente. Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, eu vim de uma família desestruturada. Eu não gosto muito desse termo, mas é isso, de uma família que não teve pai. E eu entendo que, tipo assim, é função da igreja, é função do Mães e Filhos dizer, olha, quando você tiver um filho, a sua família pode ser diferente. Existem outras formas de se educar. A gente precisa falar também sobre mães que são muito agressivas, porque a mãe delas batiam nelas.
E aí elas pensam, vou criar meu filho batendo nele, porque foi a forma que eu aprendi. Então, é importantíssimo que a igreja continue fazendo esse trabalho para dizer, olha, não, é possível caminhar de um jeito diferente à luz da Bíblia, né? Sim. Importantíssimo, Paty. Nossa, e é isso. Eu também acho que a igreja não entendeu, mas um dia vai entender. Não se preocupe. A gente não desiste. Porque é igual, assim como um todo. Mas o Mães e Filhos, ele traz muito isso, essa questão da repetição. De repetir as mesmas coisas. Repetir as mesmas coisas. Até que as pessoas entendam. Paulo fez isso o ministério dele inteiro. Ele ensinava, sim, aí voltava para ensinar de novo. Voltava para ensinar de novo. O ministério todo dele, ele fez isso. O Mães e Filhos é meio nessa visão, assim, nesse pensamento. Porque até a gente está falando de Jesus. O falar de Jesus muda o comportamento da pessoa. Sim. Às vezes não precisa nem você falar, você está fazendo isso assim errado, isso aqui não é muito legal. Nem precisa disso. Sim. Só de falar de Jesus, a pessoa já fica, sabe, assim, e começa a pensar, aí aquilo que fazia já não vai fazer mais, sim, sabe? Aquilo, sim, nossa, sim, então, meu Deus. É coisa de louco, sim, né? Jesus é pra louco mesmo. Então não dá muito pra explicar. É vivendo dia após dia, dia após dia. Sim, e é isso, né? Que a gente precisa também ter... De todo mundo, independente de cargo ou não, né? Independente de ser um cargo na igreja, o seu ministério mais importante é a sua família. Sim. Se você, e a Bíblia fala, inclusive, né? Que se você não cuida da sua família, você tá pior do que os descrentes. Porque é isso, né? Ótimo que você serve na igreja, por exemplo, a gente, líder de jovens, não sei o que, fazem e acontecem no Ministério de Jovens. Mas e qual é a minha relação com a minha mãe? Qual que é a relação dentro da minha casa com o meu irmão, que não é uma pessoa que é cristã? Então, é isso, a gente precisa aprender também a ter esse olhar de carinho pra nossa família, porque às vezes falta, né? E não só isso, depois da pandemia estourar. É isso também, né? O que aconteceu com a pandemia? As pessoas estavam muito tempo na igreja, daí não ficavam muito em casa, e aí os caras foram... Tô falando dos caras porque é isso, né? Os níveis de violência doméstica aumentaram muito. Demais. Foram pra casa e aí perceberam que eles não sabiam lidar com as próprias famílias. Porque daí lidava com violência, batia no filho, batia na mulher, batia no não sei o quê. Então a gente... Nossa, isso é importantíssimo. A igreja precisa muito falar sobre isso sempre que possível. O tempo todo. Acho que... eu acho que sempre tinha que falar. Dá o mesmo... Eu não aguento. É a maneira que Deus me usa. Toda vez que eu tiver oportunidade aqui ou em outro lugar e vocês me verem, eu vou falar de Jesus, eu vou falar das famílias. É o jeito que Deus me usa. Sim. Sabe, assim, é uma coisa assim, às vezes eu nem quero falar, mas nossa, parece que se Deus eu falar, te obriga. Vai passar mal. É meio isso, sabe? Eu até esqueci o que eu ia falar agora. Mas era do Mães e Filhos também. Não, tudo bem. Ô, Paty, eu tenho duas outras perguntas que eu acho que são bem importantes, mas pode falar. Eu lembrei. Não é do Mães e Filhos, não, lembrei. Fala, pode falar. Da família. O que acontece? Quando a gente recebeu o convite, né, não é nem um convite, eu acho que até é uma ofensa usar essa palavra convite. Acho que já estava determinado por Deus mesmo, né, que é uma convocação, né, pra ser pastor. Essa era a minha próxima pergunta, então já... tá. A gente aceitou. Na verdade, a gente não espera, a gente já esperava, mas que não fosse agora. Eu achei que ia ser outra coisa, ou liderar algum outro departamento aqui, ou presbitério. Não o pastoreio, né? Mas, enfim, né? Glória a Deus por todas as coisas. Mas a gente chamou os meninos e a gente conversou com ele. A gente chamou o Antônio, a gente chamou o João e a gente falou pra eles que a gente tinha recebido o convite pra ser pastor. Se nós poderíamos ser pastores. A gente falou pra eles. Vocês estão com a gente, o que vocês pensam disso? Tudo bem pra vocês? Eu falei assim com eles. Tudo bem pra vocês? O pai ser pastor? Né? Ele fala mais do que né? O pai ser pastor, o pai vai ser pastor agora. Nossa, olha a resposta que o João me deu. Mãe, o pai sempre foi pastor. Só que ele era pastor só pra gente. Agora ele vai ser pastor pra todo mundo. Então, assim, sabe, isso me dá um alívio. O Antônio é mais caladão. E você, Antônio? Tudo bem, Antônio? Ele, não, tudo bem, mãe. Você fica triste? Isso é um problema pra você? Ele, não, claro que não, de jeito nenhum. Falei, então, e o Antônio e o João só chamam de pastor. Qualquer coisa que o Kel fala, e o Antônio é mais de vice, assim, né? Aí o João Luca, é o seu pastor que tá falando com você, viu?
Desde o dia que a gente falou. E a gente não pode contar pra ninguém. É segredo. Não fala nada ainda. Não sei o quê. Aí no dia da consagração eu falei pra eles, vocês vão, porque eles são espoletinha, né? Eu não consigo segurar. Eles ficam sentados um determinado tempo, depois quando eu olho pro banco, cadê? O banco já tá vazio. Aí tem que ficar saindo atrás deles. Mas no domingo eles ficaram sentados ali o tempo todo, lá na frente, nas primeiras carteiras, junto com as avós deles, né? Que tava a irmã Terezinha e a Ledi, né? Os caras ali do ladinho delas. E aí quando eu olho, aí eu chorei mais ainda. O Antônio tava chorando, o João tava chorando. Aí depois eu falei, ai filho, por que você chorou tanto assim? Ele, ai mãe, porque eu tô muito feliz. Ai meu Deus, vou desmaiar. Ai, que bênção, né? Tá, o que eu ia falar era simples, era só pra falar que a gente vai deixar o @ também do Mães e Filhos do Instagram aqui, no link, pra galera conhecer mais esse projeto, conhecer mais esse ministério. Eu vejo que vocês postam bastante conteúdo, inclusive sexta-feira teve a live de oração, eu entrei lá rapidinho, olhei, assisti também um pouco e é importante. Sim. A minha pergunta que eu ia fazer era sobre... Eu nem sou mãe, hein? Pois é, né? Mas vai ser pai um dia. Mas assiste, porque Sim. quando seus filhos chegarem, você já Vai lembrar, isso aqui eu aprendi lá no Mães e Filhos. Vou falar pra vocês que não têm filhos, né? O Joe, né? Vocês 3 não têm filhos. Ser pai e mãe é um aprendizado mesmo todo Sim. dia. Não tem cartilha, não tem escola, não tem ensino, nada disso. Todo Sim, dia você sim. vai aprender. Mas o Mães e Filhos é uma ferramenta para você não sofrer tanto. Porque Sim. o bem da verdade é que ser pai e ser mãe, a gente sofre. Sim, A gente sofre de ansiedade, de preocupação, de medo. Tem muito medo. Sim. Mas se você tem Mães e Filhos, né? Eu estou falando do Mães e Filhos que é da nossa igreja, né? Da Igreja Bíblica Ágape, ou outra coisa que se tem igual Mães e Filhos, não é nosso. O Mães e Filhos, ele nasceu, a Deise e a Ju, que são do Mães e Filhos, a Deise saiu, né? Mas a Ju permanece. Elas fizeram um curso com uma pastora, ela é brasileira, mas ela mora na Alemanha, ela é pastora da Igreja Presbiteriana, e ela tem um canal, Criando Filhos Vencedores. E através do estudo dela, apostila, tudo que ela posta, a gente meio que copiou, né? E trouxe pra cá, pra nossa igreja, Mães e Filhos. Mas é tudo ali, sabe? Sim. E isso faz com que você não sofra. Ou se sofrer, que sofra menos. Sim, existe, eu acho que tem duas, mas é isso, né, falando de um lugar que tem zero experiência com maternidade. Com cuidado até tenho, que, né, um monte de criança, né, mas com maternidade zero. Mas o que eu vejo, assim, é que existe uma romantização, tanto da maternidade quanto da paternidade, que é tipo assim, nossa, seu filho vai ser sempre ótimo, nunca vai te dar dor de cabeça. E a gente sabe que não é isso. Na vida real não é assim que funciona. Mentira. Exatamente. E aí, a outra coisa também que precisa que precisa ser ensinada, que às vezes, e aí eu tive uma experiência pessoal com isso, não na minha família, mas tipo, numa outra família que era muito próxima, que as mães e os pais espelham nos seus filhos, tipo assim, o meu filho vai ser isso. Daí o filho cresce e ele não vai ser isso. Daí a mãe fica tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque tipo assim, ele é um ser humano, que você precisa, óbvio, fazer a base dele, que seja uma base cristã, que seja uma base de caráter. Mas seu filho, ele é uma pessoa diferente de você, não é uma extensão do seu corpo e vai fazer tudo que você quer. Mas, enfim, Paty, a gente tá já, né? Pode fazer a pergunta. Não, e aí uma última pergunta, assim, pra fechar, porque é isso, mesmo que vocês já tenham, como o João muito bem colocou, você e o Kel já eram pastores. Sim. E vocês sempre foram referências, assim, pra muitas pessoas na igreja. Eu tava até pensando isso, que, infelizmente, é isso, né? A gente também não vai ser hipócrita. Às vezes as pessoas falam mal das outras dentro da igreja. Mas pra falar mal de você e do Kel, tem que se esforçar, assim, porque não... Enfim, pelo menos, né? Verdade. E aí eu posso falar isso com propriedade porque vocês estão bem perto da nossa família, né? Vocês lideram a minha mãe, enfim. E aí, é isso, vocês foram levantados a pastores e agora existem novos desafios que têm a ver com ter um cargo maior e de mais responsabilidade, mesmo que vocês já seguissem atuando nisso. E aí eu queria saber, tipo, como é que tá seu coração? Você até brincou com a gente que, não me chama de pastora que eu fico nervosa. Eu fico mesmo, gente, eu fico. Mas, é uma mistura de sentimentos.
eu tenho muita vontade de falar de Jesus e eu vou fazer isso até eu morrer. Mas, em contrapartida, que é uma doideira também, eu fico nervosa. Porque é muita responsabilidade. Então, meio que eu tô assim, eu tô muito feliz, porque eu sinto que a gente vai para outros lugares. Amém. Eu sinto do fundo do meu coração que é tipo, eu tô aqui, mas não vou ficar aqui, sabe? Eu sinto isso. E tô com medo, mas confiando em Deus. Eu acredito que o Kel partilha desse mesmo sentimento. Eu acredito. E tamo aí, pra onde Deus mandar a gente vai. E é isso. Amém, amém. Top. Paty, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ai, pode falar. Eu preciso te dar parabéns, menino. Por quê? Não, eu não posso ir embora sem falar isso. Eu fiquei encantada com você na festa, gente. Olha, gente. Um ator. Ai, não. A Globo tá perdendo. A gente chegou, ele tava cantando com MPA. Aí ele para de cantar, desce que vai fazer Jesus lá na Santa Ceia. Aí faz a Santa Ceia, aí desce de novo, volta pra que Jesus ia ser crucificado. Ainda tocou na bateria. Eu falo, gente, esse menino... Olha, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Multitalentos. É 4 braias, 5 braias? Como Jesus é onipotente. Pra servir. Obrigada, você fez. Amém, Nossa, amém. parabéns mesmo. Nossa, a festa foi muito legal mesmo, né? Nossa, foi... Muito obrigado, Paty. Tanto pelo elogio quanto por estar aqui na mesa com a gente. Foi muito bom esse bate-papo, essa entrevista. Que Deus continue te usando poderosamente agora nesse ministério pastoral. Você já cuida muito bem das pessoas, a gente tem vários testemunhos sobre isso. E que você continue exercendo esse exercendo esse ministério que Deus colocou sobre a sua vida. Nos mães e filhos também, abençoe sua vida, sua família, o Kel, seus filhos, e é isso aí, né? Deus abençoe, Paty. Nossa, foi muito legal. Acho que tem várias outras coisas, porque acho que o Mães e Filhos dá pano pra manga, assim, real. Pano pra manga, nossa, que velha, né? Eu dou 3 expressões. Eu tô muito idosa hoje. As melhores pessoas são as jovens. Mas então, Deus abençoe. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente sabe que não é fácil para as pessoas estarem aqui, porque as pessoas ficam nervosas mesmo. E é meio intimidador, né? Tipo, um monte de pergunta pra um monte de gente ver. Por abrir o coração, né, para as outras pessoas. Mas é isso, acho que Deus vai te usar muito. E concordo muito com isso que você falou, que vocês estão aqui, mas vocês não vão ficar aqui. Acho que você e o Kel vão longe, assim, vocês são um casal que dá pra ver muito Deus na vida de vocês. E é isso, acho que vocês vão voar logo, logo, assim. Estamos juntos e avisando que o Kel tá na nossa lista de futuros convidados também pro podcast. Olha a história dele, ali tem história, meu Deus. Mas é isso, Deus abençoe. É isso aí. Quero agradecer também a vocês que estiveram com a gente nesse podcast. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o like no Spotify também. E é isso, tenham uma excelente noite e nos vemos na próxima terça nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal.